Senhoras e senhores, nós vamos ato contínuo agora para a terceira e última palestra que fecha esta Semana da Engenharia desse ano de 2019. Ano que vem tem mais, né? E nós contamos para falar sobre o tema Indústria 4.0 com a participação dos engenheiros Antônio Carlos Moura e Frederico Maciel Dias. Antônio Carlos Moura é engenheiro mecânico graduado pela Universidade Federal do Paraná, 1988, com especialização em mecatrônica, Festo Academy, 1999 a 2012, especialização em administração industrial pela USP, 1990, especialização em administração de marketing pela PUC-FAI, 1994, MBA, Administração Estratégica de Negócios, Universidade Federal do Paraná, 2003, MBA, Gestão Comercial, Fundação Getúlio Vargas, 2010. Ele tem 31 anos de experiência em automatização de manufatura e processos na indústria automobilística, autopeças, bem como montagem eletrônica e leve, linha branca, processo, alimentos e bebidas, OEM, fabricantes de equipamentos, etc. Frederico Maciel Dias possui bacharelado em Engenharia Elétrica pela Unisociesc, Universidade Sociedade Educacional de Santa Catarina, 2019-2020. Empresas que trabalhou: FluiPress, automação, consultor técnico de vendas e projetista eletricista, indústria 4.0, linhas de montagem, máquinas especiais, desenvolvimento de orçamentos técnicos e comerciais para soluções voltadas à indústria 4.0, mais especificamente para os setores de manutenção, logística e processo, com clientes como Renault, Volkswagen, Audi, a Electrolux, a Whirlpool, também a Embraco, a Autopeças, eletroeletrônicos e etc. Desenvolvimento de orçamentos técnicos e comerciais para máquinas especiais e linhas de montagem, mais especificamente para o mercado automobilístico. Elaboração de projetos elétricos e painéis para máquinas especiais, pesquisa de fornecedores de materiais para painéis e instalação. Eu passo a palavra, a partir de agora, para a apresentação do tema Indústria 4.0 aos nossos palestrantes, os engenheiros Antônio Carlos Moura e Frederico Maciel Dias. Boa noite a todos. O horário está um pouco avançado, mas vamos tentar fazer o melhor trabalho possível. Obrigado pela presença, né, de todos. Obrigado, professor Horácio, professor Ribeiro, a respeito da nossa invitation para poder estar mostrando essa nova tecnologia. Também ao nosso amigo Ferruccio, ao Telmo também, e ao nosso amigo Luiz Haus. Bom, a princípio, nós vamos falar sobre um assunto que começou em outubro de 2012, hein? Ou seja, um assunto extremamente novo, né? E, teoricamente, esse assunto ele invade a vida de todas as pessoas. Por quê? Porque a tecnologia, nós vamos mostrar um pouco dessa tecnologia que é uma palestra rápida, né? Porque a finalidade com o Fred é poder apresentar funcionando num laboratório a 230 quilômetros de distância essa tecnologia. Espero que dê certo, né, Fred? Porque tem vários fatores aí que fazem com que possa funcionar ou não a tecnologia. Uma delas é o ar comprimido no nível de pressão certo para que a gente possa, através de eletronicamente, acessar e fazer no laboratório a coisa funcionar. Bom, aqui um pouquinho do que ele já falou sobre mim, um pouquinho da experiência aí do Fred também, e vamos começar aí. Bem-vindo na era digital. Bem-vindo à inteligência industrial. Quando o homem inventou a máquina a vapor,
Suas necessidades o levaram a criar novos mecanismos para sobreviver às evoluções naturais do mundo. Os sistemas de produção foram criados para fazer produtos em massa e em menor tempo. Aqui temos um segundo momento na evolução da indústria. Os produtos estavam sendo desenvolvidos em grande escala. Foi o momento que a automatização ganhou a força nas empresas. Máquinas inteligentes, robôs, linhas automatizadas. Tudo agora é pensado em uma forma rápida de produzir com um menor custo. Hoje tudo está conectado e o cenário muda constantemente. Novos desafios não podem ser resolvidos com velhas respostas. Pessoas, sistemas e máquinas geram informações, nos permitindo tomar decisões seguras e assertivas em tempo real. Sua empresa está preparada para essa mudança? Bem-vindo à era digital. Bem-vindo à inteligência industrial. Bom, tal como o vídeo mostrou bem sucintamente, né, a partir de outubro do ano 2012, houve uma transformação digital na Alemanha e 12 empresas alemãs, em conjunto com o Deutsche Bank, decidiram fazer um investimento maciço numa nova maneira de se produzir. Isso se chama transformação digital. Então, todos aqueles procedimentos, os papéis, foram feitos de maneira digitalizada e processos que anteriormente eram feitos por atuação humana passaram a ser robotizadas. Bom, basicamente em 2012, como eu expliquei, começou e a finalidade é gerar uma arquitetura de transformações e nós já temos aí cerca de 6,8% das empresas brasileiras indo para esse caminho, enquanto na Alemanha, que foi a criadora da tecnologia e do processo, já está na fase de 40%. Bom, aqui esse chart mostra claramente a indústria 1.0, né, que ela nasceu em 1784, que é a mecanização, tear e a força do vapor. Depois a 2.0, que se diz produção em escala, linha de montagem, eletricidade e combustão, no ano de 1870. Né? Depois fomos para a parte da indústria 3.0, que é automação, robótica, computadores, internet, eletrônicos, que basicamente todos aqui conhecem, né? E em outubro de 2012 começa a revolução da indústria 4.0, que são sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligências artificiais. Ou seja, isso vai mudar drasticamente a maneira com que nós fazemos negócios e a maneira com que nós produzimos bens e serviços. Então, aqui, a primeira revolução industrial, né? Depois a elétrica, ou seja, nós tínhamos a mecânica. Eu sou engenheiro mecânico, mas fui obrigado a fazer mecatrônica, apesar de, na época, não ter a engenharia mecatrônica, porque a eletrônica e a elétrica comandando equipamentos mecânicos, né? Inclusive, temos o professor Raul, né, aqui junto, que foi meu professor na Federal. No ano 2004, nós fizemos um projeto fantástico em Foz do Areia. Quem não conhece Foz do Areia, aqui no Rio Iguaçu, são 4 turbinas de 427 megawatts, né, com turbinas girando a 227 rotações por minuto, e o mancal de cada turbina dessa tem 2,3 metros de diâmetro. Qual era a finalidade? Sistemas eletrônicos controlando pressão, vazão e temperatura do óleo do mancal. É um trabalho bacana, está lá há 15 anos sendo feito. Isso é uma revolução 3.0, ainda não é 4.0. Depois entramos, depois entramos então na questão da automação, que é 3.0, e aqui toda a parte de engenharia de software, né? Essa parte de transformação digital. Não sei quem já foi aqui no 8º andar da FAI, no Connector, né? Ali nós temos 17 startups trabalhando
diretamente na parte de transformação digital. É fantástico, vale a pena vocês conhecerem. Eu estive lá semana passada, vendo desde a parte de drone, da TNT Express americana, entregando equipamentos. É um projeto onde eles vão entregar caixas e produtos TNT através do drone, né? Bom, quais são os pilares da indústria 4.0, né? Então, dentro dessa revolução industrial, nós teremos aí o robô, que já acontece na 3.0, junto com a parte de simulação, ou seja, não preciso mais ir para uma prancheta, eu tenho software de simulação, simulamos e prevemos o que vai acontecer num curto espaço de tempo, né? Depois, precisamos integrar esses sistemas todos fabris. Precisamos de uma internet industrial segura, trabalhando dentro da área produtiva. Aqui em Curitiba, eu considero a empresa que está mais avançada na parte da indústria 4.0 é Robert Bosch, porque ela faz parte lá na Alemanha do conselho das empresas que se fundiram e se uniram no sentido de criar a nova revolução industrial, tá? Depois, a segurança cibernética, ou seja, é necessário você ter uma segurança desses dados correndo na rede. Depois você tem que ter uma nuvem de dados, todos os sensores que tem nos equipamentos mandam para uma nuvem, e eu preciso trabalhar essa nuvem e saber com que frequência eu vou pegar esses sinais justamente para poder trabalhar. Então, nós falamos no conceito de preditividade, ou seja, não é corretivo e nem preventivo, isso tudo morre. Mas como é que fica o engenheiro voltado à parte de manutenção? É uma profissão que, obviamente, vai acabar sendo superada por equipamentos e processos e, obviamente, você não vai ter uma quantidade mais de engenheiros de manutenção necessários. Manufatura aditiva, que são as grandes impressoras. Hoje existem impressoras que imprimem grandes peças. Esses dias apareceu na internet o primeiro barco feito em impressora 3D, um barco de 36 pés, né? A realidade ampliada ou aumentada, que vocês vão ver, o Fred vai mostrar, né? Você coloca um óculos, um Google Glass, um Smart Fit Glass, ou seja, óculos que você consegue entrar numa célula produtiva e você consegue enxergar tudo que está sendo produzido e perdido dentro do processo e dentro da linha, né? E o Big Data e Data Analytics, que são softwares e informações que vão para a nuvem. Existem várias hospedagens de nuvem, a Amazon é a maior de todas, onde você pega essas informações e, através de softwares, você trabalha essas informações no sentido de otimizar o processo e perder menos dentro do processo. Então, aqui são basicamente os pontos que eu que eu falei anteriormente: simulação, fabricação, sistemas de integração com as redes neurais, segurança cibernética, realidade aumentada, computação em nuvem, robótica e internet industrial. Os 9 principais pilares, que obviamente alguns falam em 11, outros 12, mas nas principais literaturas, esses 9 são os principais. Bom, o primeiro dele é a digitalização de documentos em indústria 4.0, né? Então, qual é a finalidade? Antigamente, nós tínhamos, dentro da célula de produção industrial, nós tínhamos praticamente dado pela ISO todos os papéis necessários, mostrando uma sequência de produção. Agora não, você digitaliza todo esse processo, os softwares já fazem a simulação de todo esse processo e, com isso, você ganha na velocidade de, obviamente, montar esse equipamento e ter certeza absoluta que vai ter a montagem física perfeita. Depois, nós precisamos fazer análise de dados, né? Então, para gerenciamento dessa quantidade de informações, é necessário termos o quê? Softwares respectivos que peguem toda essa massa crítica de dados, trabalhe, né, no sentido de nós tomarmos uma decisão a respeito disso. Nós temos aí a Herzinger, por exemplo, o maior fabricante da América do Sul de cabines de pintura, situada em Piraberaba, em Joinville. Para vocês terem ideia, dentro de uma célula de pintura, de coating e lavagem especial para um veículo, uma colheitadeira, um veículo de uma montadora, eles têm ali, por segundo, 20 mil sinais específicos.
E esses 20 mil sinais podem ser analisados ou não, dependendo da importância desse sinal dentro do processo, para que alguém tome o quê? Uma decisão específica sobre isso. Com isso, é necessário ter esse software de análise de dados, né? Big Data. O Big Data são todos esses sensores jogando informações para um ambiente chamado o ambiente virtual de Big Data, que são os lakes, onde dentro desses dados são necessários para serem analisados e tomarmos as decisões para onde nós vamos. Robótica, praticamente todo mundo conhece, né? A parte de robótica, onde você tem uma célula aqui de produção e de solda, né? E isso pode acontecer em diversas posições. Eu me recordo, os primeiros robôs entraram na fábrica da Volkswagen e da Renault, aqui no Paraná, né? Mas entraram assim 80 e poucos robôs. Só agora no T-Cross entraram 288 robôs trabalhando em rede, né? Dentro desse novo conceito. E qual é a finalidade disso? Ter uma repetibilidade assegurada, né? E eliminar o ser humano de processos que não são necessários, né? E são processos repetitivos que geram LER, lesão de esforços repetitivos, e DORT, né? Inclusive eles lançaram agora lá na Volkswagen Audi os primeiros exoesqueletos. Então você apoia a ferramenta, apoia o teu próprio corpo em posições incômodas, em cima de algo que está por fora do teu esqueleto, no sentido de preservar o ser humano. Depois nós temos a questão da inteligência artificial, né? Nós temos o robô e nós temos o ser humano. E através de algoritmos de trabalho, na Robert Bosch tem 4 pessoas trabalhando em cima de algoritmos e visão inteligente, trabalhando para máquinas, né? Que é machine learning, ou para robôs, que o robô possa tomar atitudes que ele acha, robô, não ser humano, que são condizentes com aquela parte do processo industrial. Depois a simulação 3D. A simulação 3D, ela facilita, por quê? Porque você monta um ambiente, você segue um fluxo de linha de tudo aquilo que foi projetado, você encaixa a peça dentro desse processo e você, da maneira clássica do Lean Manufacturing, consegue entender o que está acontecendo em cada fase do processo de produção e os waste times, ou seja, a perda de tempo e a perda dentro do processo de obter a peça durante as fases de trabalho. Aqui nós podemos ver aí um óculos, né, da realidade virtual, que o Fred vai poder mostrar, que você enxerga equipamentos que não existem usando uma realidade virtual e consegue interagir com as mãos em cima dessa realidade virtual. Internet das coisas, dentro da Revolução 4.0, é mais conhecida, porque Internet over Things seriam todos os equipamentos que nós conhecemos, desde aquele celular que a Daniela está usando, uma máquina fotográfica, né, um tablet, juntamente com um PLC industrial, um inversor de frequência, tudo isso conectado em uma rede industrial e obviamente, você tirando informações e integrando essa célula, essas linhas, numa grande rede de comunicações. Depois, nós precisamos ter a cibersegurança, porque nós temos o sistema administrativo, que temos o ERP. Todo mundo sabe o que é o ERP? É um software que faz a gestão da empresa como um todo, e todos os departamentos dela. Dentro disso, existe também a célula, né, que seria a célula produtiva, onde você tem computadores buscando toda essa informação do chão de fábrica, que são sensores, no sentido de estar preservando essas informações. Imagine um hacker entrar dentro de uma empresa e parar processos e máquinas lá dentro. Seria um prejuízo bastante grande. O Cloud Computing, que é a parte da nuvem. A nuvem tem lá o Big Data, e em cima dessa nuvem é necessário ter softwares de extração dentro dessa nuvem que foi construída, no sentido de estar trabalhando essas informações. Depois a realidade aumentada, que o Fred vai mostrar mais no último vídeo, mostrando claramente que você tem celulares, que você tem tablets e a parte do Google Glass, no sentido de estar integrando o teu processo existente com processos virtuais.
E no processo virtual, nós podemos mudar todo o cenário e, com isso, conseguir a eficiência e eficácia operacional dentro da célula de produção. Manufatura aditiva, como eu comentei com vocês, o primeiro barco, a questão de um mês atrás, foi executado numa grande impressora 3D. Como diversas peças que não são necessárias você fazer uma matriz de injeção, que você vai fazer 200, 300 peças dessa, você pode fazer em polímero, pode fazer em materiais metálicos e já colocar diretamente no produto, facilitando e reduzindo o custo, né, de implementação e reduzindo também a questão da produtividade. Imagine uma ferramenta de injeção plástica de um alto-falante de porta de um veículo, né, demora alguma coisa por 45 dias para ser construída. Uma ferramenta dessa custa R$120 mil. Então, numa impressora 3D, tem impressoras que começam em R$1.000 até R$50 mil, até mais caro que isso, no sentido de estar fazendo peças de precisão que você vai poder colocar diretamente no teu produto. Na parte da biologia sintética também. Então, hoje você pode emular, você pode trabalhar isso, como o nosso colega colocou agora muito bem na questão do Senai, né? No sentido de que a Revolução Industrial 4.0 também, ela ajuda e muito a velocidade das descobertas e as pesquisas biológicas e organismos vivos. Depois nós temos os sistemas cyberfísicos, que são os sistemas que têm que ser totalmente preparados. Por exemplo, você tem a Robert Bosch e a logística toda da Renault com Wi-Fi de grande potência, com a finalidade de fazer as trocas das informações que estão correndo dentro daquele cyberespaço. Por exemplo, nós vimos na semana passada um dos prêmios que foi dado na parte do supply chain para a Renault, na parte de logística, porque eles fizeram uma startup dentro da própria logística da Renault, fazendo o quê? Fazendo um projeto de drone. Esse drone carrega um leitor de código de barras, que depois vai ser o leitor de RFID, em cada nível de prateleira. Então, o que eles demoravam uma semana para fazer, eles conseguem fazer em 3 horas. Quando eles reduzem para 3 horas, uma semana, você tem um save. Você tem uma economia de todo o processo e você pode reduzir os teus pulmões, o quê? De matéria-prima a serem estocados dentro dos supermercados Lean. Quais são os 6 benefícios que a indústria 4.0 pode trazer para nós? Primeiro, agilidade. Já que ela praticamente é toda transformação digital, você pode conseguir uma agilidade, porque os processos são mais rápidos. Inovação, como o nosso colega do Senai colocou. Nós temos, é uma indústria totalmente de inovação. Daqui 6 meses, 1 ano, nós vamos ter outros pilares estratégicos que não estão listados aqui, que estão sendo pensados pelo mundo inteiro, no sentido de melhorar esse processo. A experiência do cliente. O que o cliente ganha com isso? Ele ganha tudo. Por quê? Porque é uma produção tailor-made. O Kwid foi o segundo, seria o segundo carro, mas o primeiro foi o Uno novo, né? O Kwid foi o segundo carro vendido somente via internet. Então você entra dentro da internet e você constrói o teu próprio carro. Eu quero a cor tal, eu quero o banco da cor, eu quero a motorização, e você constrói o teu carro. Isso é a indústria 4.0, porque você lança tudo aquilo que o cliente deseja para dentro do processo industrial, e o processo industrial faz tailor-made. O que Henry Ford falava quando tinha o modelo T? Você pode comprar tudo, desde que seja preto. Por quê? Porque ele estava com o planejamento de produção baseado na cor preta. Ele não pensava como a Volvo, que pode fazer 17 cores e ter uma máquina dentro da produção da Volvo, que a cada 4 ou 5 segundos ela limpa todas as mangueiras do processo de uma cor e já passa a colocar a segunda cor. E isso é uma revolução 4.0. Custos. Então, na questão do custo, é importante, por quê? Porque a tendência da 4.0 é reduzir o quê? O custo final do produto. Reduzir também mão de obra onde não é necessário. Até o Telmo e o Ferruccio estavam preocupados, aí foram conosco no evento do Gemba para entender um pouquinho mais, né, Ferruccio? Como é que fica essa mão de obra, esse ser humano? E eles ficaram mais tranquilos que essa mão de obra ela vai migrar para outras atividades, outros departamentos, né? E obviamente a parte
mais voltada à automação industrial com a transformação digital, surgem aí quase 17 novas profissões que é muito difícil de você conseguir esse profissional no mercado hoje, ok? Receitas, a tendência então é ter mais receitas, porque se reduz custo e se consegue mais eficiência, com isso, obviamente, vamos ter mais receita dentro de cada uma das empresas, né? Qual o impacto financeiro da adoção da 4.0, né? Então, redução total por ano, a partir da migração dos conceitos 4.0, uma redução de 73 bilhões de dólares. 34 bilhões reduções por ano em ganho como eficiência e eficácias operacionais. 31 bilhões de redução por ano em manutenção de máquinas e equipamentos. Isso significa que aquele engenheiro de manutenção, o gerente de manutenção, nós vamos ter um estrangulamento dessa profissão, isso é claro. Por quê? Porque nós vamos ter uma preditividade de máquina, o robô vai estar falando quando é que nós precisamos parar a máquina para a troca daqueles componentes necessários que estão sujeitos ao desgaste. Quais são os investimentos previstos em IoT 2020? 267 bilhões é o valor de 2020 que se espera para poder fazer o investimento no mercado, né? Depois, nós temos 50% da fabricação, transporte, logística e utilities. 50% desse valor vai para a indústria automotiva, Tier 1 e 2, que é a parte de autopeça, né? E o restante, 85 bilhões, vai para o setor industrial normal, que é o setor do restante dos quinais, né? Para 2021, de 267 bilhões, nós vamos pular para 662 bilhões de dólares, né? Valor estimado. Então, um salto de quase 3 vezes, né? De 2020 para 2021. A China tem liderado esse movimento com praticamente 70% desse investimento. Eles investiram, o ano passado, a China colocou sozinha 873 mil robôs nas indústrias chinesas, né? Um investimento muito grande. Investiu 253 bilhões de dólares nos elementos e nas tecnologias da indústria 4.0. Seguido dos Estados Unidos com 120 e a Alemanha com 70 bilhões de dólares. Entretanto, gerar valor com dados é uma tarefa difícil, né? Primeiro, nós temos ali impossível a correlação de dados, né? 96% dos dados industriais recebidos não são usados. Por quê? Porque eu preciso aprender. Quais são os dados dos sensores respectivos que eu coloquei em toda a minha produção industrial que são importantes para eu monitorar? Será que eu monitoro esses dados a cada 2 segundos, a 5 segundos? Ou eu preciso a cada 10 minutos, dependendo do tipo de sensor? Depende da criticidade também do processo industrial, eu preciso ter uma informação mais rápida ou mais devagar. E também na baixa frequência da coleta de dados. 39% dos fabricantes não coletam os dados regularmente. Eles têm os sensores, mas não coletam esses dados, não estão muito preocupados com isso, porque estão no processo de aprendizado. E a dificuldade de acessar os dados, 66% das empresas do setor industrial têm dificuldade no acesso de dados. Ou tem softwares que não são bons, né, para poder estimular essa captura de dados, ou alguma coisa na questão do treinamento e busca de profissionais capacitados para poder entender esse assunto. Então, é um desafio que dura décadas, né? Primeiro, a situação. Existem 14 padrões de comunicação industrial. As máquinas têm que conversar em rede, já que é necessário se construir uma rede para que, obviamente, através da transformação digital, você tenha um input e entrada de matéria-prima e você saia com o produto acabado lá na ponta. Só que hoje, nós temos aí 15 padrões de comunicação industriais. Quais são eles, né? Então tem Modbus, lá na aplicação de Foz do Areia, nós usamos Modbus, que é uma forma de você mandar as informações aqui para a sede na saída de Curitiba, através de uma fibra ótica, e a tomada de decisão, que antes era tudo via rádio, a 400 e poucos quilômetros de distância, com uma fibra ótica, uma velocidade enorme, você toma uma atitude sobre o equipamento, né, imediata, né?
em segundos. Então perceba aqui a quantidade de protocolos de comunicação que você tem hoje no chão de fábrica. A revolução da Industrial 4.0 fala a OPC-UA. A OPC-UA todo mundo vai escutar, porque é a maneira onde todos os equipamentos do futuro vão estar conectados somente a essa rede. Ou seja, é a rede onde você vai ter totalmente a operação de TI, né, para utilizar essas informações, e você comunica e liga todos os equipamentos conversando em rede. Tá? Bom, habilitando a indústria 4.0 com a nuvem, né? Então nós precisamos coisas, sentir e atuar, precisamos de uma nuvem para guardar e processar as informações e precisamos de uma inteligência para perceber e agir sobre o processo. Primeiro, no sentir e atuar, né? Então eu tenho toda a parte histórica, eu tenho sensores, eu tenho robôs, eu tenho fins de curso, né? Eu tenho ambiente MES que o Frederico vai explicar bem, né? E preciso o quê? Jogar isso tudo para a nuvem, para fazer uma conectividade com os sensores de campo, né? Todos os sensores hoje de campo, né? Você tem aí mais de 200 empresas mundiais fabricando sensores, tem sensor desde vibração, sensores ópticos, sensores indutivos, e muitos sensores realmente para poder fazer essa massa crítica. Na sequência, né, nós precisamos do gateway, né? Nós precisamos que esse sensor se conecte diretamente com essa nuvem. Para isso, né, esse gateway borda, nós precisamos construir mensagens locais para que isso aconteça. Significa que sensor, aonde ele está e que informação que ele vai mandar e com que frequência para dentro da nuvem, né? Precisamos fazer uma ação local para que isso aconteça, precisamos sincronizar esses dados, sei lá, 2 segundos, 10 minutos, dependendo do sensor, né? Precisamos ter uma segurança nesse sensor, né? Porque um hacker pode entrar dentro desse ambiente e pode boicotar a produção desse processo. Precisamos ter o acesso do recurso local. Machine Learning, hoje a UTFPR já tem, na parte de engenharia de sistemas, a cadeira de Machine Learning, já tem vamos dizer, um público enorme de empresas procurando pessoas de Machine Learning sem encontrar no mercado, que é transformar máquinas e processos em sistemas automáticos, algoritmos e também visão inteligente, alterando a célula de produção e melhorando o performance produtivo daquela célula, né? Depois precisamos ter os conectores de interligação do Machine Learning, uma gestão de senha adequada para, obviamente, de maneira criptográfica, segurar a segurança dessas linhas, dessas máquinas, e fazer uma atualização contínua nessa rede de dados. Na gestão IoT, que é a parte do celular, do tablet, de tudo que fica pendurado, interface homem-máquina, PLC, é necessário, então, fazer uma identidade, conectividade, mensageria, regras de ações, estado, registro e jobs. Não vou entrar muito em função, porque já subiu a plaquinha de 10 minutos aí. Aqui eu vou pular um pouco essa parte. Vou diretamente, então, para essa parte aqui. Então, analisando essa parte, nós temos aí a indústria 3.0, que seria a automação, né? Depois entramos, então, na fase da digitalização. Então, na digitalização é a informatização. O que aconteceu? Então, nós informatizamos, dentro desse processo, o que aconteceu? Opa, passou o vídeo. Isso. Isso. Para os operários no século XX, a Era da Informação, também conhecida como Era Digital, marcou o surgimento do que Peter Drucker chamou de trabalhador do conhecimento.
Afinal, para trabalhar com automação industrial, robótica e informática, as capacidades intelectuais seriam mais necessárias do que os músculos. Foi também o momento da chegada dos computadores, o que possibilitou a ampliação da capacidade de armazenamento de dados, informações e conhecimentos empresariais. A evolução das telecomunicações deixou o mundo mais conectado e os indicadores de resultado precisaram ser revistos. Bom, depois a conectividade. As redes Wi-Fi construídas dentro do processo industrial, conectando todos os equipamentos. Então, está acontecendo. O que está acontecendo dentro do processo? DMZ. Agora você tem que clicar. Isso. DMZ has Essa parte nothing de to do with the conexão entre military, sistemas. although DMZ actually means demilitarized zone. Setting up a DMZ makes sense when you access a common database from different networks. This is, for example, often the case for production data. You need the protection data in the corporate network. This means the office network and also in the automation network. The direct communication between these two networks is always heavily restricted by firewalls. Most probably, you cannot access one network from the other one to retrieve data. A da direita For é a rede example, industrial, the a da esquerda firewall é a of the rede corporate administrativa. network is configured in such a way that only port 80 for surfing the internet and port 443 for secure surfing are open. So, from the corporate network, there is no way into the automation network via port 102. That is the port for the semantic communication. And also the other way round. There is no way to or from the automation network via port 80 and port 443. And this is a good thing, since open ports would allow undesired communication into the automation network. Be it out of carelessness or bad intention, viruses, Trojans, or denial of service attacks from the corporate network might affect the automation network. This would undo the protection provided by the firewalls. To solve this problem, you can create a DMZ. In this DMZ, a server is placed that forms the data basis. Nodes in the system network and in the corporate network can access the server in the DMZ. This way, the corporate and system network have the same databases and can exchange data indirectly but safely. This newly created network segment is also called a perimeter. Então, para ter uma segurança, cibersegurança dentro do sistema, foi criado pela Siemens esse sistema. A Siemens, todo mundo sabe que é uma empresa de mais de 150 anos, alemã também, que faz parte da Revolução 4.0. Depois disso, dentro da indústria 4.0, passamos a fase da digitalização, entramos na indústria 4.0. Então, na visibilidade, o que está acontecendo? Depois, na contextualização, por que isso está acontecendo? Ok? Depois, vai acontecer uma predição, ou seja, estamos numa fase preditiva, ou seja, não temos mais a corretiva, muito menos a intermediária delas, né? Então, vamos ter a predição direta. Aí temos o sensor de vibração, o rolamento que vai entrar em falha, o sensor já está dando sinal de vida útil, né? Que está na hora de trocar. Manda um sinal para o sistema à prova de explosão, que manda o sinal criptografado diretamente binário de 0 e 1 para um CLP e um computador que fala que está no momento na nuvem de troca daquele rolamento, né? Preciso comprar esse rolamento. Envio a solicitação de compra diretamente pelo iPad ou pelo telefone, diretamente ao fornecedor, que vai receber o rolamento de novo
aí você vai lá trocar o rolamento dentro do processo, né? Mostramos uma coisa de maneira muito simples, né? Mas imagine milhares de processos paralelos como esse ocorrendo ao mesmo tempo. Então agora está verde, por quê? Porque não está vibrando mais como estava vibrando no passado. Então, adaptabilidade, né? Então, a última, não importa o que acontecer. Então, nós precisamos tomar ações para os eventos, né, que forem identificados e antecipar isso para, obviamente, não ter o prejuízo do equipamento ou da máquina parada ou uma linha de produção parada em detrimento dessa situação, né? E para isso, né, nós temos aí os 6 objetivos abaixo, né? O que aconteceu? Depois, a conectividade está acontecendo. Depois, a visibilidade, o que está acontecendo. Tudo isso de maneira eletrônica. Contextualização, por que está acontecendo. Depois, predição, vai ocorrer. E por último, adaptabilidade. Não importa o que acontecer, eu vou tomar uma atitude específica para mudar isso, mudar o padrão de funcionamento da minha linha de produção. E aí, na sequência, eu vou dar a palavra agora para o Fred, tá? Que vai continuar. Entreguei no tempo certo, Fred. Agora é contigo, que é o mestre para frente. Boa sorte. Valeu. Bom, que nem o Moura comentou, né? A ideia, basicamente, da indústria 4.0 é basicamente conectar sistemas, né? Então, uma das funções que a gente tem trabalhado bastante na FliPress é simplificar um pouco esse conceito de indústria 4.0 para 2 conceitos fundamentais, que se traduz basicamente no que ele falou na manutenção preditiva, né? E nessa integração de sistemas. Isso, para essa integração de sistemas que a gente tem o que a gente chama de sistema MES, né? Esse sistema MES, basicamente, ele é um sistema que ele congrega várias informações de diversos setores, basicamente contendo dados de produção, ou seja, receitas de produção, dados logísticos, dados de ciclo de máquina, informações de processo mesmo dos equipamentos, né? E centraliza isso num controlador central, digamos que ficaria geralmente num servidor, por exemplo. E esses dados são basicamente acessados pelo time de engenharia, né? Mais engenharia de produção, né, principalmente, né? Então, os sistemas que a gente propõe basicamente atuam em conjunto com o sistema MES, né? Na realidade, os sistemas que a gente desenvolve, eles conversam com o sistema MES, né? A gente consegue desenvolver também sistemas desse sentido, né? Mas seria basicamente isso, é um sistema integrador, digamos, né? Então, que nem o Moura comentou, a gente está bem no começo ainda da indústria 4.0 aqui no Brasil, já tem alguns incentivos do governo, principalmente ainda para o setor automobilístico, né? Então, a gente tem o que a gente chama hoje de Rota 2030, né? É um programa do governo específico para incentivar a inovação no setor automobilístico, porém já tem algumas outras áreas que já estão tendo algumas inovações bem interessantes. Hoje, a empresa que eu trabalho, que é a FliPress, a gente já participa, por exemplo, né, da Associação Brasileira de Internet Industrial, uma associação criada por diversas empresas, com foco de conversar e buscar melhorias, buscar maneiras, né, de implementar de uma maneira mais fácil a parte de indústria 4.0. Tá? Então, falando um pouco da FliPress, que é onde eu trabalho, eu sou vendedor, digamos, consultor técnico da FliPress há mais ou menos uns 7 anos. Um pouco antes disso eu trabalhei na parte de projeto elétrico, especificamente, né? Mas basicamente a FliPress é uma empresa de automação industrial. Então a gente fabrica equipamentos, né? Então linhas de montagem, a gente desenvolve sistemas, né? Então a gente trabalha basicamente com inovação puramente, né? Então a gente sempre falo para o Moura, a gente sempre faz protótipo. Tudo que a gente faz é um protótipo. Tudo que a gente já fez não existia, né? Então, e cada projeto novo é uma coisa que não existe também. Então é difícil a gente repetir projeto, mesmo projetos iguais são diferentes. Então
E focando um pouco mais na parte de indústria 4.0, a Flipress abriu uma divisão nova que a gente chama de Smart System 4.0. Essa divisão é focada bastante na parte, que nem eu comentei, da parte de manutenção preditiva e integração de sistemas. Tá? Então, aqui um pouco da história da Flipress. A Flipress começou basicamente como uma empresa distribuidora de produtos lá em Santa Catarina. A gente distribuía produtos de hidráulica, a gente ainda continua com esse negócio. E com o decorrer do tempo, a gente foi evoluindo basicamente com a indústria brasileira. Então, conforme a gente foi evoluindo em Santa Catarina, principalmente, surgiu a necessidade aqui em Curitiba, principalmente com a Bosch, com a Denso, aqui na região de Curitiba, na região industrial. Eles tinham essa necessidade de um fornecedor de automação para a região aqui, que era muito escasso, tinha muita coisa que tinha que trazer máquina de fora, então a gente acabou vendo essa possibilidade de mercado e acabou entrando. E na época a gente entrou com coisas simples, né, bancadas basicamente. Né. E aqui era interessante ver a evolução. Né. Nessas épocas, 97 até mais ou menos 2007, foi basicamente a evolução do Lean Manufacturing nas empresas. Então, a gente teve muita coisa voltada para Lean Manufacturing. Né. Então, essa base para a indústria 4.0 foi criada, justamente a gente participou dessa criação. E, que nem eu comentei, mais recentemente, em 2018, a gente chegou com essa questão nova da indústria 4.0. Tá? Então, aqui, basicamente, onde a gente está localizado, hoje, o escritório onde eu trabalho é aqui na cidade industrial. Tá? A nossa matriz é em Itajaí ainda, e a gente tem alguns escritórios localizados basicamente em São Paulo e no Rio Grande do Sul também. Tá? Hoje a gente tem mais ou menos 150 colaboradores no total, né, e a gente atende basicamente qualquer mercado. A gente não é tão focado hoje mais no automobilístico. Na parte de máquina, sim, a gente ainda atende a automobilística, que é um mercado que ainda investe muito dinheiro em tecnologia. Né, então, é um mercado pioneiro, que nem o Moura citou vários exemplos aqui de empresas montadoras, né, que já tem um bom know-how e uma boa expertise também em tecnologia. Tá? E a Flipress hoje é basicamente dividida em 4 tipos de negócio. A gente tem distribuição, service, sistemas hidráulicos e a parte de integração de sistemas, que é onde eu trabalho. Tá? Aqui eu trouxe um vídeo demonstrando basicamente o que a gente faz. Tá? Esse é um vídeo aqui, só explicando para vocês, é uma linha de montagem do sistema de evaporador de refrigeradores. Tá? Então, basicamente, a empresa que solicitou essa máquina para nós, ela comprava essa peça de um terceiro, e a ideia deles, com o aumento da demanda e também com a personalização que o Moura comentou, né, quanto mais sistemas personalizados, mais automação a gente precisa para ter essa flexibilidade. E, basicamente, ela faz todo o processo automático. Então, lá no começo aqui a gente tem as chapas, tá? Então, metálicas. Depois ela faz alguns cortes nas chapas e depois o furo do dreno, por exemplo, do evaporador. Posteriormente, o robô já desloca ela para essa segunda estação aqui, que faz a conformação da caixa em si. Né? Então, ela já fica num formato que vai ser colocado no refrigerador. Numa terceira etapa, a gente faz o enrolamento da serpentina aqui do refrigerador, e aqui é interessante ressaltar, né? A gente tem um tubo de alumínio aqui, tá? Esse tubo de alumínio a gente precisa aplicar ainda uma fita adesiva, que é essa que vocês estão vendo que o robô está terminando de colar aqui. Essa fita adesiva, basicamente, ela é para melhorar a troca de calor da serpentina com a caixa metálica, tá? E daí, por fim, né, a gente tem aqui nessas outras etapas algumas conformações na ponta do tubo, né? E teste de estanqueidade, né, também para garantir que não teve nenhuma fissura no tubo, principalmente da serpentina, né, do evaporador. E aqui o interessante é ressaltar que aqui a gente, apesar de ser uma máquina completamente automática, é uma tecnologia impressionante e tal, mas aqui a gente basicamente não tem nada da indústria 4.0. Né? Então, como vocês podem ver, tem muita máquina hoje que, apesar de parecer ser automática ou inovadora, com certeza são, mas
uma máquina dessa ainda não está integrada, por exemplo, na indústria 4.0. Aqui o próximo passo nosso, na realidade, é fazer um passo da indústria 4.0, que é a integração de sistemas. Ou seja, a ideia aqui é que a produção seja ditada lá por uma outra máquina, numa outra fábrica. Essa informação vai vir através de um banco de dados na nuvem, né? Então, de acordo com a produção do refrigerador em si, a máquina vai começar a produzir o modelo e a quantidade que precisa ser produzido. Ok, então, trazendo um exemplo aqui para vocês de um equipamento que aí sim a gente fez baseado na indústria 4.0 e que nem o Moura comentou, a gente tem tem um vídeo aqui demonstrando algumas coisas que a gente fez nesse projeto, tá? Esse projeto, só para vocês entenderem, é para uma empresa lá no Rio Grande do Sul. Ela fabrica bombas e motores hidráulicos, basicamente todo o sistema hidráulico de válvula, enfim, tudo, para trator, colheitadeira, né? Então eles têm essa parceria com essas empresas que fabricam esses implementos, né? E eles trouxeram uma linha nova que não tinha aqui no Brasil, que é essa parte de bomba e motor hidráulico, tá? Então lá, o que a gente fez basicamente, né? Então, a ideia principal lá nossa era o seguinte: a gente ia ter 3 controladores principais. A parte do CLP, que seria o que vai coletar os dados de sensores da linha. A gente tinha o nosso sistema, que ia concentrar as informações e fazer toda a análise do processo. E a gente tinha aqui a parte do servidor e um banco de dados, tá? Que seria deles, né? Ou melhor, o banco de dados está aqui e aqui o servidor local deles lá. Então, o CLP da linha ia comunicar com o nosso sistema ia comunicar com o servidor, trocar informações, por exemplo, com o sistema MES deles, né? Então, para puxar dados de produção, o que vai ser produzido, qual receita que eu devo produzir agora, enfim. A nossa máquina também, o nosso sistema também coletava informações de processo, ou seja, preciso dar um torque de 70 Nm aqui. Esse torque tem que estar mais ou menos 1 Nm. E essas informações de torque eu coleto e armazeno no banco de dados. Isso é interessante também para a indústria 4.0, que é outro ponto que acho que até a gente comentou pouco, que é a parte de rastreabilidade de processo, né? O servidor deles também comunica com esse banco de dados, mandando informações sobre número da peça que vai ser produzida, enfim, né, serial number, coisa assim. E aqui a gente tem um demonstrativo das 10 estações que a gente tinha na linha, tá? Então essa é basicamente a arquitetura do nosso sistema. Então, como que funcionava? Basicamente, o pessoal da engenharia mandava as informações para o servidor e para o banco de dados. Depois, essas informações eram enviadas para a linha, através do nosso sistema, né? Depois disso, essas informações eram gravadas juntamente com o número da peça que ia ser produzida num sistema de tagamento RFID, né? Esse sistema de RFID, passando por todas as estações, né? Ele gerava essa tela aqui, que depois a gente vai ver uma amostra, que automaticamente, quando a peça chegava na estação, já se carregava toda a lista de produção, toda a sequência de produção, tudo digitalizado, ou seja, a gente não tinha mais papel nenhum nessa linha. E por fim aqui a parte de controle, então, que nem eu comentei, a parte de torques, ou até mesmo montagens, ou qual peça o operador tem que pegar, enfim. Tá? Isso tudo, todas essas informações de processo era, de novo, jogado para um banco de dados na própria empresa local, né? E esses dados eram atualizados frequentemente também pelo time de engenharia, ou seja, conforme os processos iam acontecendo, essas informações sendo geradas, o pessoal de engenharia via uma necessidade, preciso alterar alguma coisa, consegue alterar na linha diretamente, tá? E por fim, chegava na parte de logística, que é outra área interessante que eu vou demonstrar mais nas telas aqui. Então, aqui é um exemplo de tela que a gente fez lá. Então, que nem vocês podem ver, ele tem bastante coisa indicativa. Então, aqui tem qual posição que o operador tem que pegar na linha, né? Então, a gente tinha vários flow hacks, e depois vocês vão ver no vídeo, caixas onde o operador tem que pegar peça, parafuso ou alguma conexão, enfim. Na própria tela já indica onde ele tem que pegar. Já indica também qual ferramenta que ele tem que utilizar, ou seja, uma torqueadeira aqui no caso, uma parafusadeira. E aqui já deixa destacado aqui qual peça que ele vai ter que fazer a operação.
Isso tudo aqui, quem faz não é o programador do CLP. Isso que é o diferencial da Indústria 4.0, que a gente fez aqui nesse projeto. Isso tudo quem faz é o engenheiro de processo. Então, o engenheiro de processo, num PowerPoint ou em alguma imagem, ele define qual que vai ser o processo, entra no nosso sistema, ele diz qual a sequência que ele vai querer de operações, e essas operações automaticamente já são mandadas para a linha. O CLP aqui, basicamente, ele não funciona mais como um controlador em si. Ele funciona basicamente como um aquisitor de dados. Então, toda a parte de sensoriamento, se o operador deu torque ou não, quem vê é o CLP, não é o nosso sistema. Se o pallet da peça chegou na estação, quem vê é o CLP, não é o nosso sistema. Mas o CLP não controla nada, ele só vê as informações. Quem controla é o nosso sistema. Tá? Então, isso facilita muito na personalização da linha. Então, aqui a gente tinha basicamente 19 modelos no total. Né? A gente tinha, se eu não me engano, uns 10 modelos de bomba e uns 8 ou 9 modelos de motor hidráulico para produzir. E essa produção geralmente não é em lote, era uma produção meio que sequenciada, por demanda. Né? Então, a gente precisava ter essa flexibilidade na linha. Aqui uma outra imagem, então aqui já mostrando os dados de processo, deu o torque ok, o que ele está monitorando no torque, pode seguir para a próxima operação, enfim. Tá? E, por fim, aqui é um vídeo da simulação que a gente fez. Né? Então, aqui foi um negócio bem interessante, que nem vocês podem ver, esse 3D a gente que desenvolveu, né? Então, a gente construiu essa linha. Que nem eu comentei aqui nas laterais, aqui a gente tem toda a parte de alimentação de peças, e aqui, isso já é na planta do cliente, né? E aqui o cliente já está vendo na prática, que nem o Moura comentou, problemas de ergonomia, por exemplo. O operador tem que esticar o braço demais, ou ele tem que se abaixar demais para pegar tal peça, né? Então a gente já consegue detectar isso. Outro detalhe, já consegue simular o processo em si, então ele pode chamar os operadores dele para começar a fazer uma simulação de processo, para ter uma ideia de tempo de ciclo, por exemplo, né? Além do fato de que a gente consegue simular, por exemplo, a posição da máquina na planta do cliente. Né? Então, será que ele previu o espaço correto para a máquina? Né? Putz, a máquina está ficando grande demais, né? Como que eu vou fazer? Depois que está pronto, não tem o que fazer. Né? Então, a ideia a simulação é feita para isso. Né? Além de estudar dados específicos, ela basicamente traz essa segurança na operação em si. Tá? Então, esse é um exemplo que eu queria trazer. Tá? A gente tem mais um exemplo, que daí eu vou precisar trocar aqui de sistema. Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar, que nem o Moura comentou. Então, esse sistema, basicamente, é uma bancada que a gente fez, basicamente para demonstrar algumas funções da Indústria 4.0. Então, mais para divulgar mesmo. Né? Então, a gente já trouxe algumas... já levou essa bancada em alguns eventos. Esses eventos, basicamente, têm o foco de trazer essa temática para o pessoal de produção, para o pessoal de manutenção, para o pessoal da engenharia, enfim. Tá? Olhando aqui, eu já estou vendo um problema, e isso daqui é um ponto até interessante, que nem o Moura comentou, a gente tem, acho que, um problema de pneumática. Então, a ideia aqui, na realidade, hoje o nosso sistema, você consegue acessar ele de qualquer aplicativo, ou melhor, de qualquer lugar que tenha um web browser. Então, você tendo acesso, por exemplo, ao Chrome, ou ao Internet Explorer, ou qualquer navegador da internet, você já consegue entrar no endereço de IP. Aqui a gente tem um endereço de IP universal. Isso, conforme o Moura comentou, na parte de segurança ainda um pouquinho mais crítico, porque você começa a abrir muito, mas a gente também tem a opção de travar isso na rede interna da empresa, ou até mesmo numa rede corporativa, enfim. Mas a ideia aqui, basicamente, vamos até ver aqui, Moura. Eu acho que a unidade hidráulica a gente consegue ligar. Beleza, então o software está onde? Está no final? Isso, esse aqui. Isso. Até vou pedir, acho que fica mais interessante você levar para o pessoal acionar. Tá bom. Então, deixa eu só ver o local. Só um pouquinho, amor. Então, aí você constrói diretamente no smartphone, ou você pode colocar diretamente no Palm,
diretamente no computador, né? E aqui nós vamos escolher quais os produtos aqui numa sequência de atividades, ó. Para frente e para trás, vários produtos a 230 km. Mas imagine, pode ser 10 mil quilômetros, pode ser 100 quilômetros, não interessa onde o equipamento está, né? E esse software também, ele comunica o sensor e o chão de fábrica diretamente com isso, né? Exatamente. Então, o que acontece? Diretamente com o equipamento... Oi? Ah, ok. Vamos subir então aqui. Vamos lá. Ah, ok. Transmitido ao vivo. Nós saímos da tela. Não tem problema. Isso, vamos lá. Então aqui eu vou mostrar para todos vocês, né? Então aqui, ó, temos no smartphone a tela específica e pode ser tomada a atitude, começando com o Ferruccio aqui, ó. Pode. Desce. Ok. E aqui no smartphone você tem todas as teclas, né, necessárias. E aqui na tela você tem basicamente o quê? Todos os produtos que estão nesse mapa diretamente no software, ao qual você vai acionar aí no smartphone, usando o Wi-Fi aqui do IEP, automaticamente esse sinal via software vai lá para Itajaí, onde está essa bancada fisicamente, que vai atuar o produto especificamente, ó. Tem um pequeno atraso porque tem a distância, ó. Na hidráulica ela está rodando, tá vendo? Aquele disco ali está rodando, significa que a ação específica feita no smartphone está tomando um sinal e você está acionando isso, pode ser ao longo do planeta inteiro. Tem aplicações que lá na Alemanha você liga a luz, você apaga a luz, você liga o equipamento e assim por diante. Esse é o propósito, né? Alguma pergunta que vocês queiram fazer a nós em relação a isso? Porque, como eu estava conversando com o Thelmo, com o Ferruccio, a finalidade é a gente poder, como isso é muito novo ainda no Brasil, né? E aqui é o lugar certo para estar conversando sobre o assunto, porque é o IEP, nós formarmos e montarmos um workshop específico de 2 dias e trazermos empresas de padrão internacional e mesmo nacionais para poder apresentar os cases de sucesso, o que está sendo feito diretamente dentro da indústria. Porque quer queira, quer não, isso vai impactar na vida profissional de muitas pessoas, né? Além, obviamente, de nós trazermos outros engenheiros que não fazem parte do IEP hoje para dentro de casa e discutir esse assunto, porque aqui é o lugar. Perfeito. O Moura resumiu bem aqui a nossa função aqui e, que nem eu comentei, a gente está bem aberto a trazer essas novidades, cases que a gente já tenha na indústria, né? A gente trabalha muito com empresas que mexem com tecnologia, então a gente vê que ainda está bem no começo ainda essa parte de indústria 4.0 e um dos papéis nossos, até como empresa de engenharia em si, é trazer essas novidades para o mercado, para o pessoal de engenharia, para que a informação seja difundida de uma maneira mais fácil e mais clara para todos. E o IEP está aí para ajudar a gente também nesse objetivo, né? Então, a gente está à disposição, queria agradecer pelo convite da palestra e obrigado, né, pelo convite novamente. E, precisando, estamos aí. Nós chamamos ao palco, nesse momento, acadêmico do IEP, o professor Raul Munhoz, para que faça as honras, procedendo à entrega dos certificados de participação aos nossos palestrantes, Antônio Carlos Moura e o Frederico Maciel Dias.
Antes de encerrarmos, nós lembramos a todos de que as apresentações de cada um dos palestrantes em toda a semana estarão disponíveis no site do IEP, no link 25ª Semana da Engenharia, a partir da próxima quarta-feira. É o tempo hábil para que o nosso pessoal, a coordenação, possa colocar todas as apresentações lá disponíveis para os senhores. Lembramos mais uma vez que amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos o nosso jantar de encerramento desta 25ª Semana da Engenharia. Aos que ainda não retiraram seus ingressos, podem fazê-lo na recepção do evento. Em nome do Instituto de Engenharia do Paraná, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Boa noite. Obrigado.